meu nome é Thaís Projetti e dando continuidade aos vídeos sobre jornada, hoje nós vamos falar sobre jornada extraordinária e sobre compensação, prorrogação de jornada. Nós vimos que a jornada ela é aquele tempo diário que o empregado ele presta serviços ao empregador em decorrência de uma relação de emprego, e é importante que nós tenhamos em mente que o principal fundamento de uma fixação de jornada é a nossa Constituição Federal. Ela estabelece que a jornada de trabalho ela será de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, certo? Também é bom lembrar que existem algumas categorias que têm uma jornada diferenciada, exemplos, telefonista, assistente social, os bancários, certo? Essas categorias, elas têm uma jornada diferenciada, que são abaixo dessa jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. E nós temos algumas atividades que têm regimes também específicos, certo? De 12 por 36, ou que fazem jornada espanhola, uma semana com 40, outra semana com 48 horas. Mas a nossa limitação é em relação, ela está prevista na Constituição Federal, que é em relação às 8 horas diárias e 44 horas semanais. Por que nós precisamos ter um limite em relação à jornada? Primeiro, por uma questão de saúde, uma questão biológica do funcionário, para que ele possa descansar, para que ele possa usufruir do convívio com a sua família, para que ele possa ter outras atividades que não só trabalhar. Então, é o lazer, é um momento de práticas religiosas, é um momento de conviver, de interações sociais, de estudar, enfim, de melhor aproveitar daquele tempo de sua vida, certo? Esse é o primeiro fundamento. E segundo, porque nós sabemos que o estresse, jornadas longas, há pesquisas que nos dizem que elas contribuem para o aparecimento de doenças do trabalho em decorrência do estresse. Então, a gente hoje tem visto falar muito sobre a síndrome de burnout, que é justamente por esse estresse, é a síndrome do esgotamento profissional. Tem muito a ver com algumas atividades específicas, mas também com essas jornadas que são extensas, que não há um período de descanso adequado para o funcionário. Dito isso, sabendo que nós temos aí 8 horas diárias, 44 horas semanais, o que é importante nós termos em mente? A lei, ela admite a prestação de horas extraordinárias? Sim, a CLT permite, mas ela também coloca um limite, que é o quê? 2 horas diárias extraordinárias. Então, eu posso chegar a jornadas de até 10 horas diárias, certo? O que vai acontecer? Hoje nós temos a possibilidade de fazer acordos de compensação de jornada ou acordo de bancos de horas, certo? São formas de se prorrogar essa jornada, são espécies de prorrogação de jornada. Então, em relação à compensação de jornada, por que ela existe? Ela existe geralmente para compensar o trabalho do sábado. Então, aquele dia que o funcionário trabalharia das 8 ao meio-dia, ele é compensado durante a semana de segunda a sexta. Então, aumenta proporcionalmente durante segunda a sexta essa jornada para que ele possa descansar no sábado, compensando, portanto, essa jornada. Essa é a primeira hipótese. Aí nós temos o banco de horas, em que o trabalho ele é prestado durante algumas horas e essas horas elas entram para esse banco de horas para que esse funcionário ele possa usufruir posteriormente. Ele fica com esse crédito de horas para que em algum dia específico ele possa usufruir abatendo do seu horário de trabalho ou deixando de comparecer num dia específico em que ele tem um determinado compromisso, em que ele gostaria de fazer uma viagem ou qualquer outra atividade nesse sentido. Só que aí tem uma grande questão, que a reforma trabalhista nos trouxe algumas possibilidades de banco de horas. Então, a primeira deles pode ser formalizada através de um acordo coletivo. Se for através de acordo coletivo, esse funcionário ele vai poder usufruir dessas horas que estão no banco de horas em um período de até 1 ano. No entanto, se esse acordo ele for formalizado de forma individual com o funcionário, nesse caso, o período para que esse funcionário possa usufruir, ele é reduzido, ele é de 6 meses.
Nós vamos ter algumas situações que esse acordo de compensação ou esse banco de horas, ele vai ser formalizado com o funcionário e ele pode ser, de repente, algo que é habitual, algo que vai ser só dito, que é algo tácito, que aí nesse caso, ou até mesmo escrito, essas horas elas necessariamente serão compensadas nesse mesmo mês, certo? No mesmo mês em que ocorreu a prestação de serviços. Para finalizar, eu gostaria só de pontuar duas coisas. A primeira delas diz respeito ao fato de, e se não usufruir dessas horas e houver a rescisão desse contrato de trabalho? O funcionário pedir a demissão, a empresa demitir esse funcionário, dispensar esse funcionário. No caso, se houver banco de horas em favor do funcionário em que ele não usufruiu, a empresa deverá remunerar as horas extras com o respectivo adicional. E por fim, um segundo ponto que eu gostaria de colocar é que as horas extras, quando trabalhadas de segunda a sábado, elas são remuneradas com um adicional de 50%. Se trabalhadas aos feriados e aos domingos, o adicional passa a ser de 100%. Com uma ressalva também, pessoal, que é a seguinte: se a convenção coletiva da categoria ela prever um adicional que seja maior que os 50%, nós iremos aplicar um adicional que é mais vantajoso. Nós temos algumas categorias que colocam adicional de 60%, adicional de 70%, então nesse caso valerá, portanto, a convenção coletiva e não a CLT, certo? Em relação a esses assuntos, isso era o que eu gostaria de passar de informação para vocês. Espero que tenha sido útil. Eu fico à disposição para eventuais dúvidas e espero contar contigo nos nossos próximos vídeos em relação a outros conteúdos. Nós voltamos em breve. Muito obrigada e até mais.